é o firme fundamento de tudo que se espera e não se... A Bíblia diz que no mundo nós passamos por lutas, por adversidade. Eu estou sempre falando isso, né? Mas parece que você tem que estar repetindo sempre, sempre, sempre. Por quê? Porque às vezes as pessoas esquecem, né? Parece que dá uma amnésia, né? Amnésia espiritual aí. E a pessoa esquece da palavra, né? E aí o que que acontece? Ela retrocede. Às vezes ela está lá na frente, falando de fé, de confiança, de certeza, de vitória. Aí, de repente, quando aparece o gigante, o que que acontece? Acontece o que aconteceu com o exército de Israel, né? Quando olhou para o gigante, eles voltaram, eles retrocederam. Quando olha para o problema, retrocede. Nós precisamos colocar o nosso coração na palavra, colocar a palavra no nosso coração. O pensamento, você tem que trabalhar com o seu pensamento ao seu favor. Como que eu trabalho? Você tem que remover os pensamentos negativos, porque pensamento negativo, ele vai minando a sua força. Fica um dia só pensando coisas ruins, só tragédia, só tristeza. Né? Eu falo eu, não gosto de ficar assistindo jornal onde fala só de morte. Pois parece que impregna na sua alma e você acaba ficando pirado. Você começa a sentir que todo mundo está contra você, todo mundo vai matar você, e fica uma coisa esquisita. Você o quê? E fica dando muito ouvido, olhando, assistindo. Vai te edificar? Vai, pastor. Então, para, ouve, porque vai te edificar. Não vai te edificar, lança fora. Pessoas que são negativas, pessoas que não conseguem enxergar a luz no fim do túnel. Tem pessoas assim, que só sabem colocar você para baixo. Então, até esse tipo de amizade, esse tipo de conversa, você tem que evitar na sua vida. Porque são pessoas que não vão acrescentar nada na sua vida. Nós temos lutas, nós temos aflições, mas nós temos que olhar para a palavra é o nosso manual, é o manual que Cristo deixou. É a palavra. Se eu não viver pela palavra, eu vou morrer. Se eu não viver pela palavra, eu vou vegetar neste mundo. Se eu não viver pela palavra, eu vou ser mais um no meio dessa multidão, desse povo que estão desanimado, cansado, abatido. Então, a pessoa, às vezes, ela fala assim, pastora, mas é difícil. Quem falou que é fácil? Aonde que da Bíblia diz que é fácil? A Bíblia nos ensina que nós vamos passar por lutas. Mas ele manda o quê? Eu e você ter bom ânimo. Então, depende de quem? De mim. Se você acorda pela manhã e você fala, não, hoje é meu dia, hoje é o dia que eu vou vencer, hoje é o dia que eu vou conquistar, hoje é o dia... Mas, pastora, não deu nada certo. Amanhã você levanta de novo. E você faz de novo. E você levanta a cabeça e começa a declarar. Começa a declarar que aquilo que a palavra falou é seu por direito. Então, nós precisamos, igreja, trabalhar com a nossa mente ao nosso favor. O que é trabalhar, pastor, com a mente? É trazer a palavra para nosso pensamento. Igreja, cuidado com esses pensamentos. Às vezes o diabo, ele vem, ele usa pessoas para te falar. E você, às vezes, a princípio, você não repreende, você deixa. Aí, daqui a um pouco, ele se pensa, essa sementinha que ele plantou, o que ele faz? Essa sementinha vai querer germinar. E ela germinando, ela vai trazer problema para você. Se não é de Deus a semente é a palavra, você tem que eliminar da sua vida. Não permita que o inimigo prevaleça sobre a sua vida. Então, por isso que quando Jesus falou que a nossa mente tem que ser a mente dele, que eu falei semana passada, e nós temos que levar o nosso pensamento cativo, Senhor, para a gente não ter essa mente inquieta, uma mente ansiosa, uma mente confusa, né? Porque aí você pensa uma coisa, de repente você nem terminou de pensar essa coisa, já veio outro pensamento, você nem acabou de pensar aquele, aí você olha uma coisa, você fala, eu vou fazer isso, aí depois você nem terminou isso, já vou fazer aquilo, sua mente está tudo embaralhada. Você não vai conseguir concluir nada na sua vida.
Por isso que nós precisamos levar o nosso pensamento cativo ao Senhor, porque senão nós não vamos vencer. Então, pare um pouquinho. Quando você vê que a sua mente está perturbada, vai. Hoje eu falava com uma pessoa, eu falei: olha, para um pouquinho, vai ouvir uma pregação, vai ouvir um louvor, começa a cantar, começa a trabalhar na sua. Essa é a minha receita para você. Ter uma mente, às vezes, agitada, uma mente inquieta, uma mente que não para um pouquinho, se quer, pensa uma coisa, pensa outra. Não, eu vou matar. Não, agora eu vou enterrar. Não, agora eu vou fazer. Não, calma. Vamos devagar. Amém? Mas vamos abrir a nossa Bíblia lá, em Êxodo, capítulo 3. Eu quero fazer uma pergunta e você não vai me responder agora. Depois você responde para você mesmo. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Do que você precisa hoje? Pensa aí. Ai, pastor, eu precisava de uma bolsa de dinheiro. Pastor, eu precisava de um Pix bem gordo na minha conta. Pastora, se alguém errasse e fizesse um Pix para mim, pastora, de 10 mil, 20 mil, 30 mil, o que você precisa, pastor? Eu preciso de vários clientes para comprar as minhas mercadorias. E do que você precisa hoje? Pensa aí, hoje. E da Ivete está pensando, olhando para mim, dizendo: pastora, eu quero um monte de carga, quero um monte de funcionário para trabalhar para mim, para poder viajar. Não quer, não? Não quer, gente. Pastora, eu quero. O que você quer? Hoje, o que você precisa para hoje? O que você precisa para hoje? Hoje. Pensaram? Mas vamos lá. Aí, vamos lá. Êxodo capítulo 3, vamos desde o primeiro versículo. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, né? Sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então o Senhor viu que ele se aproximava para ver Deus do meio da sarça. E o que chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Igreja, nós não vamos ler, mas você sabe toda a história de Moisés. Como foi o nascimento de Moisés, como foi que a mãe de Moisés fez para manter ele vivo, porque Moisés nasceu na época que o faraó queria matar todos os meninos, e a mãe guardou aquela criança e colocou ele no cesto de betume, e aí mandou a irmã dele, Miriam, né, colocar ele lá no rio. E aí a filha de Faraó estava tomando banho, viu aquela criança, pegou a criança e cuidou da criança, e Moisés cresceu naquele meio daquele povo. Moisés já tinha uma promessa. Primeira coisa, se você gosta de anotar, anota no seu caderno. Deus já fez a promessa para mim. Ele já fez, ele já te deu a promessa. Moisés tinha uma promessa. Qual que era a promessa de Deus? Para Moisés libertar o povo dele da escravidão do Egito. Quando Moisés foi escolhido por Deus, ele foi escolhido desde o ventre da mãe. Ele errou de querer defender, né, o seu povo com o braço dele, o braço humano. Ele foi lá e matou, né, o egípcio que estava maltratando o hebreu, e ele foi lá, matou, enterrou, e depois descobriram que ele tinha feito isso, e ele, com medo, acabou fugindo para o deserto. Quem era Moisés? O que Moisés tinha, igreja? Moisés não tinha nada. Moisés era o quê? Um homem fugitivo, um homem que tinha somente um cajado, e Moisés era o quê? Cuidador do rebanho do sogro dele. E pior ainda, ele já estava com 80 anos. Então, Moisés não tinha nada, e ele estava ali.
apacentando as ovelhas, o rebanho do seu sogro. Então, Moisés era o quê? Um escravo, porque ele não tinha mais nada. Deus colocou ele lá no palácio do faraó para quê? Para ele libertar. Então, Deus tinha um propósito na vida de Moisés, como Deus tem na sua vida. Mas Moisés saiu do propósito de Deus. O que levou Moisés a fugir? Medo. O medo de Faraó levou Moisés a fugir. Quantas pessoas ela não reina, ela não se torna cabeça, ela não se torna por cima, porque ela tem medo. Medo de investir, medo de melhorar, medo de colocar algo novo para que as pessoas, igreja, se você mexe com o comércio, se você mexe com o público, você tem que estar sempre atualizando. Você tem que estar sempre conhecendo, estudando e aperfeiçoando cada dia mais. Por quê? Porque vai cada dia inovando, aí você fica parado, pastora, eu tenho medo de investir, eu tenho medo de colocar um funcionário, eu tenho medo de colocar um funcionário me pôr na justiça. Meu irmão, é um risco que todos nós corremos. Mas se você ficar parado, correndo, o tempo vai passando. Quantos anos Moisés estava aí? Já com 80 anos. Ele estava lá no meio do deserto, cuidando lá do rebanho do sogro. Quem que aparece para ele? Quem que apareceu para ele? O próprio Deus. Igrejas, entenda uma coisa. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Você pode correr, fugir, fazer o que você quiser, mas Deus vai te achar. E ele vai fazer você lembrar da promessa que ele te fez. Se ele falou para você que ele faria de você uma cabeça, uma coluna, vamos colocar coluna que é melhor, uma coluna forte da igreja, pode ter certeza que ele vai fazer você lembrar. Saiba de algo. Deus nunca vai esquecer dos seus sonhos, dos seus projetos que você apresentou diante dele. Se tiver de acordo com a palavra, pode ficar tranquilo. Diz uma canção aí, pode dormir tranquilo. Tem uma canção assim? Então, pode dormir tranquilo, porque ele vai fazer esse sonho, esse projeto ser realizado na sua vida. Igreja, não deixa o seu sonho morrer. Moisés, quem era Moisés? Um fugitivo. Quem era Moisés? Um homem que não tinha nada, estava somente apacentando as ovelhas. Mas Deus veio e apareceu para ele diante de uma sarça que ela não o quê? Consumia pelo fogo. Mas Deus estava lembrando Moisés de quem era o Deus que fez a promessa para ele. O Deus do quê? Do impossível, porque a sarça estava queimando, mas ela não se consumia, porque Deus estava dizendo para ele, olha, o que você não tem, eu tenho. O que Deus tem, igreja? Poder. Se você não tem poder, Deus está dizendo, eu tenho poder para realizar. Só que nós precisamos crer nesse poder. Se Deus estava falando, o que você não pode, eu posso. O que você não tem, eu tenho para te dar. Mas nós precisamos crer. O que você acha aos seus olhos impossível, Deus está dizendo, para mim, nada é impossível. Só que nós não olhamos dessa forma. E quando Moisés se aproximou dele, viu, ele disse, eis-me aqui. Ele conhecia Deus. Você não conhece Deus? Porque ele respondeu para Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas vamos lá, ele disse, eu sou o Deus, versículo 6, do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O que Deus estava fazendo com Moisés? Fazendo ele lembrar de quem ele era e as alianças que ele fez. Moisés, lembra que eu fiz aliança com Abraão? Lembra que eu fiz aliança com Isaac? É isso que ele está dizendo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele estava só trazendo na memória, por isso que eu falo dos pensamentos, ele estava trazendo à memória de Moisés o quê?
as alianças que ele fez. Aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Se ele declarou, ele vai cumprir. Se ele falou, eu sempre gosto de perguntar para você qual é a promessa que Deus fez na sua vida financeira. Pastor, eu não tenho nenhuma. Eu tenho certeza que Deus fez, você que não guardou. E ele disse: olha, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para quem? Para Deus. Moisés lembrou, sabe o que ele lembrou aqui? Do passado, do que ele tinha deixado. Isso aqui foi algo, eu creio que você já passou por isso, que eu já passei por isso, e eu creio que todos nós já passamos por isso. Quando às vezes o pastor nem sabe da sua vida, mas aí Deus usa a boca do pastor para lembrar algo que você prometeu e você não fez, ou que Deus falou e você não creu, e parece que Deus está falando, vou falar meu nome, pastora. Não é assim? Você não já chegou dia de se querer entrar embaixo da cadeira, de vergonha, porque você parece que o pastor estava falando para você, estava falar seu nome. Vocês não já passaram por isso? Eu já. Muitas das vezes. Eu ia, às vezes, na sede lá, chegava lá, parecia que o pastor sabia o que eu tinha falado com Deus no quarto. Parecia que o pastor sabia o que eu estava em mente. E só faltava falar meu nome. E a minha vontade era do quê? De se esconder debaixo da cadeira de vergonha, porque parecia que o pastor sabia. Então, igreja, o pastor não sabe, mas o Deus que você serve sabe. E ele está trazendo a sua memória. Por isso que quando Moisés escondeu o rosto, não, ele escondeu de vergonha, de medo, porque ele sabia, poxa, eu abandonei a minha posição, eu fui chamado para fazer, para libertar eu fui chamado para liderar, para levar o povo de Deus a comer do melhor dessa terra, mas o que eu fiz? Eu enfiei o pé pelas mãos. Tomei uma decisão errada. Igreja, mesmo que você tome uma decisão errada, mesmo que você falhou em alguma coisa, saiba que você tem um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Saiba que o nosso Deus, ele é poderoso para reverter toda e qualquer situação. Eu creio que Deus esperou o tempo certo de aparecer para Moisés, porque ele estava sendo o quê? Trabalhado. Existe um momento certo do agir de Deus na nossa vida. Porque às vezes, se a gente perder algo e depois, logo em seguida, a gente retomar, nós podemos perder de novo. Então, eu creio que esses 40 anos que Moisés ficou no deserto, apacentando as ovelhas do sogro, ele estava sendo o quê? Preparado, igreja. Ele estava sendo moldado pela mão do Senhor. Deus vai nos preparar, vai nos moldar, vai nos colocar do jeito que Ele quer. Mas mesmo assim, Moisés ainda duvida de Deus. E quanto de nós, Deus? Deus fala, Deus dá a palavra. Ontem a palavra que a gente falou, né? De noite a palavra tomou outro rumo, né? Eu não sei, de manhã um rumo, de noite é outro rumo, mas tá bom, glória a Deus por isso. E Deus falou com Elias, e Elias obedeceu. Elias não deixou de ouvir o que Deus tinha falado com ele. Quando Deus falar com você, por mais que aos seus olhos pareça ser impossível, peça para ele, Deus me ajuda a cumprir. Me ajuda a permanecer no chamado que o Senhor tem para mim. Vamos dar um pulinho agora no versículo 10, que diz assim: agora, venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Igreja, eu estou aqui falando para você que você vai ser um pastor, que você vai ser, mas você vai ser o líder, presta atenção. O nosso missionário, 170 países, né, que está aí pregando, levando a palavra. Quem é você? Ah, pastor, eu sou Ana, que mora lá no seu bairro que você mora. Lá mesmo. Quem sou eu? O missionário nem me conhece. Vamos dizer assim, quem sou eu? Pois é, Moisés também não era nada. Fugitivo, só tinha um cajado, né? Não tinha rebanho, porque o rebanho era dele, ele era trabalhador, era servo, era escravo do sogro. Ainda já estava 80 anos. Mas, quer dizer, não tinha nada. O que ele tinha? Nada. Tinha, pastor, tinha sim, tinha promessa de Deus.
E aí, nosso missionário está aí, fazendo a obra, vai de um lado, vai do outro, vai para lá, vai para cá, e faz culto de domingo de manhã na sede, depois vai não sei para onde, cada dia ele está no lugar. E aí você fala, quem sou eu para ajudar o missionário? Foi você que Deus chamou para ajudar. Quem era Moisés? Moisés não era nada diante dos olhos humanos, mas ele era o quê? Aquele que Deus escolheu para libertar o povo dele. E quando ele falou, venha, eu enviarei a quem? A Faraó. Igreja, sabe onde que Deus estava colocando Moisés? Moisés estava indo diante da maior potência, que era o Egito, naquela época. Aí, meu irmão, você está olhando. Deus fala que vai colocar você num lugar alto, uma gerência de uma multiempresa. Aqui sou eu, moro aqui em Sinop, minha família é tudo pobre. Moisés não tinha nada, ele era um fugitivo. Você não pode olhar para você tem que olhar para aquilo que Deus fala. Às vezes você fala, pastora, mas não vamos falar sobre isso. Moisés questionou Deus, falou, mas quem sou eu? Eu não sei falar, eu sou de língua pesada, eles não vão acreditar em mim. Igreja, você não tem que olhar para você tem que olhar para aquilo que Deus falou. Deus falou, eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo. Pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário. Não, você é o libertador daqueles que às vezes patrocina a obra de Deus para libertar aquele que está na escravidão lá fora, no mundo do vício, na cocaína, na maconha, na prostituição. Você é o patrocinador do missionário, você é a coluna da igreja. Às vezes você não vai pregar, você não vai estar aqui no altar pregando, mas você vai ser o libertador de um jovem que vai para o retiro, que vai receber uma palavra, que vai ser livre da cocaína, da maconha, do crack, da prostituição. Você vai ser o Moisés que vai ajudar o missionário a libertar aquela mulher, como nós já ouvimos e vimos no show da fé, pessoa dando testemunho, que aquela mulher que ia dar veneno para os filhos, 3 filhos dela, e ela ia envenenar os filhos, depois ela ia tomar o veneno, e ela ligou a televisão, e o missionário falou, ei, você que está aí querendo tirar a sua própria vida, e depois a mulher se converteu, foi para a igreja e deu testemunho. Quem que libertou, Letícia, essa mulher? Pessoas que são patrocinador do missionário, aqueles que confiaram no ministério do missionário. Você não é o Moisés que vai estar à frente de uma televisão, mas você é o Moisés que vai levar ao Moisés, que é o nosso missionário, a pregar para outras pessoas. Mas para isso você precisa o quê? Prosperar. Você precisa prosperar, você precisa ser a coluna, você precisa ser o cabeça, você precisa assumir o seu chamado e dizer, Senhor, o Senhor declarou que eu seria cabeça e não cauda. Mas eu estou sendo cauda, eu não consigo ajudar, eu não consigo patrocinar um jovem, eu não consigo patrocinar um homem quando é reunião dos homens, eu não consigo patrocinar uma mulher, eu não consigo patrocinar um missionário no show da fé. Quem é você? Pastor, eu sou quebrado. Não. Você tem promessa, mesmo que você esteja quebrado, mas você tem a promessa de Deus. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Olha só. Às vezes você faz essa pergunta para você: quem sou eu? Quem sou eu para ser um empresário nessa cidade? Quem sou eu, igreja? Nós precisamos mudar a nossa mente. Romanos 12, 2, transformar a vossa mente. Nós temos que sair dessa mente, que às vezes é a mente que nós crescemos, aquela mente que vó falava, olha, agradeça a Deus, tem muita gente que está pior do que você. Quantas vezes eu ouvi isso da minha avó? Agradeça a Deus, tem gente, se você for olhar para trás, tem gente pior do que você. Não foi assim que nós fomos criados. Eu, pelo menos, fui, não sei você. Agradeça a Deus esse chinelinho da Havaiana que você tem com grampo no, antigamente caía aquelas bolinhas, metia um grampo, metia prego, ela falou, prego, até receber o dinheiro e comprar outro. Agradeça a Deus, pelo menos você não está com o pé no chão, não era assim? Era ou não era, igreja? Então, isso foi crescendo na nossa mente como o quê? Como uma fortaleza.
E aí você, às vezes, olha para pessoas e fala, mas eu não tenho condição. Mas para mim não é tão difícil. Difícil porque a nossa mente está aprisionada do passado. O que Moisés falou? Quem sou eu para ir a Faraó? Gente, ele estava lá dentro do Egito. Deus colocou ele lá dentro do palácio para trabalhar com ele, para ensinar ele, para ele libertar o povo. Ele saiu fugido e aí agora ele esqueceu, porque ele estava tendo os ensinamentos do povo do Egito. E agora Moisés esqueceu. Quem sou eu? Esqueceu de tudo. Mas quem sou eu para ir a Faraó tirar os filhos de Israel? Os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Coloca aí no seu caderno. Deus está comigo. Escreva na sua Bíblia, coloca lá no espelho do seu banheiro, coloca lá no espelho do seu quarto, coloca lá no retrovisor, não, no retrovisor do carro, nossa, você não enxerga. Coloca lá no seu sapato, quando você for calçar, na sua camisa, faz lá o que você... Deus é comigo. Igreja, do que você precisa? O que você precisa? A palavra de Deus. É o que você está recebendo. Pastor, não sei o que vocês pensaram aí, não sei o que vocês escreveram aí. Mas eu já estava, o que eu preciso? Palavra. Quando eu tenho a palavra, eu tenho as portas abertas para mim. O que você precisa? Você não precisa de cliente. Você não precisa você precisa da palavra. Porque sem a palavra você não tem vitória, mas com a palavra você tem vitória. Aí ele disse o que? Moisés disse para Deus, eis que, versículo 13, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhe disser, ó Deus dos seus pais, me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. Então, o que lhe direi, igreja, são esses questionamentos que prejudicam a gente. Mas pastora, se eu fizer isso, se eu abrir isso, se eu comprar isso, pastora, mas será que vai dar certo? Deus não falou com você? Deus não já deu para você a direção? Já? Então faça. Não fica questionando. Pastor, eu não tenho nada. Então ora, busca de Deus, se consagra. Apresenta a sua vida, faz um jejum, faz um propósito. Às vezes a pessoa, ela deseja muito, mas ela não quer fazer nada. Ela só faz aquela oração de água com açúcar, né? Ai, Deus, como eu queria prosperar. Ai, Deus, como eu queria ser. Ai, a coluna da igreja, Senhor. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não é só querer, tem que ter ação. Querer é uma coisa, agir é outra. Ai, Deus, eu queria ser a coluna, eu queria ser o cabeça. Aí, quando Deus te dá até o pouco, você não é no pouco, no muito, Ele vai te colocar. Às vezes, Deus te dá o pouco para você semear, você não semeia, Deus não vai te dar o muito. Não adianta. E eu fico preocupada quando Deus dá o muito e ele não semeia, e até o muito vai ser tirado, até o pouco, o muito vai ser tirado. Por quê? Porque a pessoa não é fiel a Deus. Ai, Senhor, a pastora fica pedindo valor de aluguel, como eu queria, se o Senhor me desse. Igreja, tem coisas que Deus não vai dar para nós. Por quê? Porque somos nós que temos que arregaçar a manga e ir para cima. Quando Deus, Ele promete, Ele dá a palavra, fica tranquilo, Ele vai à sua frente, Ele vai abrindo porta, Ele vai fazendo o impossível se tornar possível, igreja. Ele falou, e agora, qual é o nome dele? Então, versículo 13, então o que lhe direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, pronto, fala quem sou eu e acabou. Você está com medo do quê? Por que você está aí questionando? Porque você não conhece esse Deus. Porque a partir do momento que a gente trazer essa palavra para dentro do nosso coração, meu irmão, Deus vai fazer o impossível se tornar possível. Mas não, mas Deus, pastor, é tão difícil. Igreja, nós já passamos, eu falo para vocês, eu já passei por tanta coisa que eu falava só Deus na minha vida. Deus na minha vida. E aí, vamos lá, versículo 16. Vá, reúna os anciões de Israel e diga-lhe, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó,
me apareceu dizendo, em verdade, eu o quê? Tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. Igreja, entenda uma coisa, Deus vê suas lutas, Deus vê sua dificuldade, Deus vê sua lágrima, Deus vê seu coração, Deus conhece o momento que você passa de adversidade, de luta, você passa, todos nós passamos. Todos nós passamos. Cabe a cada um de nós ouvir, estar sensível à voz do Senhor e fazer o que Deus manda.